E aí galera, boa noite. Me chamo Glauber Rocha, eu sou professor por enquanto de vocês na disciplina de matemática. Bom pessoal, hoje vamos ver um pouco sobre as operações com números inteiros, certo? Vamos lá. Começa aqui a aula e qualquer dúvida ou quiserem tirar alguma dúvida, eu estarei à disposição pelo WhatsApp, viu? Vamos lá. Bom, primeiro passo a gente vai entender um pouco a soma e a subtração desses números inteiros. A soma, como você sabe, é quando você agrega uma coisa a outra e assim vai aumentando sucessivamente. Já a subtração não, é você retrair, é você tirar, certo? Tem um detalhe também nos números positivos, que nos positivos, que o seu sinal ele pode ser omitido. Não tem necessidade dele aparecer. Só quando for essencial na operação, quando ele exigir na operação o seu sinal. Vamos lá? Por exemplo, como vocês podem observar aí, ó, 2 mais 2 igual a mais 4. Esse mais não tinha necessidade de ele aparecer junto do 4, certo? Como eu já sei que é um número positivo, então não tenho necessidade nesse momento aqui desse resultado de aparecer esse sinal mais, ok? Ou seja, ficaria o que? 2 mais 2 igual a 4. A mesma coisa aqui, como vocês podem observar, mais 3 é a mesma coisa que o 3 sem o sinal, certo? Bom, vamos lá. Quando for realizar uma soma ou uma subtração, conserva-se sempre o sinal do maior valor. Então temos que ter o maior cuidado nesse quesito. Toda vez que você for operar um sinal de mais, for realizar uma operação de soma ou de subtração, você tem que ter esse pequeno detalhe. Por exemplo, 3 mais 5, 8. Qual é o maior? 1 é o 5? O sinal não está positivo, certo? Como o resultado é positivo, então não tem a necessidade do mais, do sinal mais 8. Só o 8 mesmo, viu? Já aqui, como vocês podem observar, a subtração entre dois números inteiros. Você tem o que? 3 menos 5. Vocês podem observar que o maior número aí é quem? O 5. Qual é o sinal que acompanha o 5? O menos, sinal de menos, certo? Então, por isso que o resultado vai ser negativo. Menos 2. Porque você vai pegar, como é uma subtração, você pega o maior, subtrai com o menor. Ficaria o que? 5 menos 3, 2. Como 5 é maior que 3, então permanece o sinal negativo. Nesse próximo exemplo aí, vocês podem ver o que? Menos 8 mais 10. Agora o menos, ele, independente do que aconteça, ele sempre tem que aparecer, acompanhar o número, tá bom? Já aqui, ó, menos 8 mais 10, certo? Quem é o maior? Um é o 10. Então você faz 10, só que, ó, é 8 negativo. Então tá tirando o que? Desses 10 você tá tirando 8. Quando você tira 8 de 10, fica quanto? 2. 2 positivo, porque 10 é maior que 8. Já nesse outro aqui, ó, menos 8 e menos 10. Conservei o sinal do maior, que era menos. Sinais iguais, soma-se. 10 mais com 8 dá o que? 18. É só você imaginar, toda vez que for negativo é uma dívida. Você, por exemplo, pegou 10 reais emprestado de uma pessoa, aí depois você pega mais 8. Ou seja, você está com saldo negativo de menos 18. Ok? Vamos lá, continuando. Agora, como vamos armar? Como armar e resolver essas contas? Também é uma das coisas que você tem que ter o máximo de cuidado. Sempre colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Como vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? 6 abaixo de 2, 5 abaixo de 4 e o 4, o 2 abaixo de 6, o 4 abaixo do 5 e o 3 abaixo do 4. Soma-se unidade primeiro com a unidade. 6 mais 2, 8. 5 mais 4, 9. E 4 mais 3, 7. Como a mesma, agora aqui na subtração a gente tem que ter o máximo de cuidado. Por quê? Vai ter o mesmo sistema. Ficou meio ruim, mas é o que? O 0 fica abaixo do 5, o 5 abaixo do 0 e o 4 abaixo do 0. Bom,
Prestem atenção, na subtração você tem que ter o que? Sempre na parte superior o número maior do que o que está na parte inferior. Ou seja, por exemplo, 5 menos 0, como 5 é maior que 0, aí dá certo. 5 menos 0, 5. Já o 0 aqui, ó, é menor que 5. Então não tenho. Como é que eu vou tirar 5 de 0? Não existe. O que é que vocês vão fazer? Vou para o vizinho. Também é 0. Não dá certo. Então vou para o outro, o 1. O 1 eu pego emprestado para o 0. Ele deixa de ser 1, passa a ser 0. E esse 0 passa a ser 10. Tem um valor total de 10. Ah, agora sim. Desse 10 eu posso emprestar para o próximo, para o outro 0. Tiro um valor do 10, que fica 9. E agora esse 0 ficaria 10. Aí sim, 10 maior que 5. Então 10 menos 5, 5. Aqui ele passou a ser que? 9. Então 9 menos 4, 5. Então a subtração vocês têm que ter esse máximo de cuidado. Nunca você subtrai valor menor de um maior. Tá entendendo? Toda vez que você tiver na parte de cima, o número de cima tem que ser maior que o de baixo para vocês poderem efetuar a sua subtração. Quando esse número não der, você sempre vai para o vizinho. Se aquele vizinho não tiver um valor suficiente para emprestar, você vai para o outro. E assim sucessivamente. Isso acontece mais quando é só a sequência de 0, tá bom? Vamos lá. Próximo, multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão nós temos uma pequena regra, que é a regra dos jogos de sinais, que vamos ver agora. Por exemplo, nós temos quatro situações aí. A primeira, quando você tem mais um número positivo com outro número positivo, o resultado sempre será positivo. Já quando na segunda opção você tem um número inteiro positivo e o outro negativo, aí o resultado será negativo. No terceiro você tem o que? Negativo com negativo, resultado final positivo. E no quarto, negativo com positivo, resultado negativo. Nós vamos ver agora os exemplos para vocês tirarem, entenderem melhor esse jogo de sinal. Vamos lá. Vamos ver aqui os exemplos. Coloquei 4 exemplos para vocês observarem. No primeiro aí, vocês podem observar que o 3 e o 4 são o quê? Positivos. Então, o seu resultado também foi positivo. Ou seja, 3 vezes 4, 12. Já no de baixo, vocês observam que o primeiro positivo, o segundo negativo. Quando acontece isso, o resultado será negativo. 9 vezes 3, 27. 27 negativo. Já no terceiro, vocês têm dois números negativos. Quando acontece isso, o resultado será positivo. Então, 6 vezes 7, 42. E na quarta, menos, ó, negativo, e o outro é positivo. Sendo assim, menos e o mais vai dar o resultado negativo. 9 vezes 4, 36. Ok? Beleza? Vamos lá. Continuando. Como resolver multiplicações? Vamos lá. Olha, 340 vezes 4. Outra coisa. Você primeiro tem que começar a dar as unidades e vai subindo. Unidade, centena, dezena e assim unidade milhar, dezena de milhar e assim por diante. Ou seja, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Esse 16, no caso, você deixa o 6 e o 1 que acompanha o 6, o 16, leva lá para cima do 3, certo? Ou seja, 4 vezes 3, 12 e soma-se com o 1 que você levou. 12 mais 1, 13. Vamos lá. Próximo. Agora com dois números, certo? 15 vezes 12. Como eu sempre falei, você sempre começa das unidades. Nesse caso, aqui é 12, mas no caso eu vou esquecer do 1 e ficar só focado no 2, certo? 2 vezes 5, 10. Deixa o 0, leva o 1. 2 vezes 1, 2. E soma-se com 1, que dá 3. Ou seja, 30. Depois, você pega o 1, esquece do 2 e multiplica. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Chegou a isso, ó, outro detalhe. Quando eu já vou passar para a dezena, os resultados eu já começo a colocar da parte da dezena da parte superior. Ou seja, começo já do 3, ó. 1 vezes 5, eu boto abaixo do
3 e não do 0, porque eu já estou na dezena, certo? Dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade abaixo de unidade, assim por diante. Entendam isso, tá bom? Vamos lá. Soma-se, ou seja, 180. Beleza? Divisão. Aí, ó. Opa, divisãozinha. 245 dividido por 5. Já na divisão, você analisa o que? Já da esquerda para a direita. Vocês observam que o 2 ele é menor do que o 5. Ou seja, não dá para dividir. Então eu vou pegar quem? Vou chamar o 4 para se juntar ao 2. Que no caso ficaria 24. Aí sim, 24 é maior que 5. 24 dividido por 5. Não tem um número exato, mas eu tenho um número próximo. Por quê? 4 vezes 5, 20. Já o 5 vezes 5 dá 25. Não pode. Tem que ser próximo ou igual. No caso, o 4. 4 vezes 5, 20. Subtrai-se. 24 menos 20. Sobra-se 4. Abaixa quem? O 5. Ficou 45. 45 dividido por 9, ou por 5 dá 9. Porque 9 vezes 5, 45. Resultado, 0. Ou seja, uma divisão exata. Já o outro exemplo aí, ó, 225 dividido por 9, beleza? A mesma coisa, o 2 não dá, chama o outro 2, fica 22. 22 dividido por 9, não tem um número exato, mas eu tenho o 2, que dá 18, que é o mais próximo. Sobra-se 4, abaixo o 5, 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45, e também tendo o resultado zerado, ou seja, a equação ou a divisão exata. A potenciação, pessoal, ou exponenciação é a operação da matemática que representa a multiplicação dos fatores iguais, simples. Ou seja, vamos lá. Olha, o 3 elevado ao cubo. Ou seja, esse cubo, ele diz o quê? Que é quantas vezes você vai repetir o 3, multiplicando ele. Certo? 1, 2, 3, ó. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. O 4 está ao quadrado, então é só duas vezes. 4 vezes 4, 16. O 5 elevado a 1, 5. Ou seja, todo número elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo, certo? Outro detalhe na exponenciação ou na potenciação. Todo ou e qualquer número, independente dele ser 1 bilhão, 1 milhão, 1 mil, 100, 1, 2, 5, 3, não importa. Se estiver elevado a 0, o resultado sempre será 0. Ok? Vamos lá. Regra geral, quando você for observar, sempre quando você for resolver alguma atividade que tiver várias operações ao mesmo tempo para se resolver, esses são os detalhes que vocês têm que observar. Primeiro, você vai ver se tem parêntese. Se tiver, vai resolver o que tiver dentro dele, certo? Depois, as potenciação ou raízes. Quem aparecer primeiro você resolve. A mesma coisa vai acontecer na divisão e multiplicação. E por último, você resolve a soma ou a subtração, conforme quem aparecer primeiro. Ok? Bom, galera, por hoje é só. Qualquer dúvida, qualquer situação que não consigam resolver, me procurem. Estarei à disposição de vocês, tá bom? Então, obrigado, fiquem com Deus e bons estudos.